Como a gente já falou em outros vídeos, vou bater na mesma tecla, a história da medicina, a história das doenças, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. É óbvio que algumas doenças, né, como o câncer, a própria diabetes ou doenças cardíacas, obviamente elas, em determinadas épocas, elas aumentam a incidência delas justamente pela a nossa forma de viver, o nosso comportamento, sedentarismo, a forma como a gente se alimenta, tudo isso influencia no aumento da incidência e da recorrência de determinadas doenças. Isso é óbvio, é evidente. É a mesma coisa as doenças infecciosas. As pessoas que vivem em ambientes, né, mais aglomerados, também com esses depósitos de comida ou também esses viveiros onde estão animais, né, que vão ser abatidos, galinheiros, enfim. Obviamente vai facilitar a doença, principalmente das zoonoses, né, que transmitem de humanos para animais e animais para humanos. Mas as doenças elas são muito antigas, desde o começo da humanidade a gente ficava doente como qualquer outro animal, como qualquer outro ser vivo, né? Não, as plantas também adoecem, não somente os fungos, as bactérias, eles também têm disfunções, né? Tem transtornos metabólicos, enfim. Porém, a gente tem que se basear para tentar saber de onde surgiu, onde o ser humano começou a entender que existia uma doença que depois viria a se tornar a diabetes. A gente sabe que o papiro de Ebers, né, o Ebers foi o, o historiador que descobriu esses papiros lá do Antigo Egito, ele apontou o primeiro registro humano a respeito de uma doença que se parece muito com a diabetes. Então, esse período aí todo mais antigo do Egito, que a gente vai ver o Egito, na Índia, na Grécia, até em Roma também, eles chamam do período antigo, né, da descrição da diabetes, onde eles somente nomeavam a parte clínica, né, os sinais e sintomas que o paciente apresentava e também o desfecho, né, a consequência final dessa doença. A gente sabe que a fisiopatologia ela foi aparecendo com o tempo, né, com as novas teorias que vieram, né, da biologia molecular. Então, obviamente, eles não tinham as condições de descrever a fisiopatologia naquela época. Então, eram os sinais e sintomas, os tratamentos que eram utilizados tinham princípios racionais, porém, como eles não conheciam a fisiopatologia, fica difícil ter um raciocínio clínico adequado, né? Então, por exemplo, se o paciente apresentava uma poliúria, o que eles pensavam? Tem que hidratar mais o paciente. Ou se o paciente tinha uma polifágia, né, tinha uma fome, então vamos dar mais alimento, então eles tentavam, através da própria clínica, desenvolver tratamentos que na realidade não funcionavam, davam grãos, ervas. Então, o primeiro papiro de Ebers, que no papiro está escrito ali que foi o Imhotep, eu não sei como que pronuncia Imhotep, até para quem viu aquele filme da Múmia, né, eles colocam o Imhotep como um personagem lá do filme. O Imhotep foi um médico, engenheiro, agrônomo, enfim, arquiteto, várias profissões ele desempenhou lá no Antigo Egito. Ele era médico de um faraó e ele supostamente teria feito essa primeira descrição falando que existia uma doença onde o paciente perdia muito líquido, né? E ao perder muito líquido ele ia definhando. Obviamente ele estava falando da diabetes tipo 1, né? Então também é importante recalcar aqui antes de prolongar que existe diabetes tipo 1, tipo diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, insípidos, diabetes gestacional, existem várias. Esse vídeo específico a gente vai tratar um pouco mais da diabetes tipo 1.
tá? Agora depois eu faço uma diferenciação para quem não souber, mas também não vou entrar muito aqui na fisiopatologia, que não é o escopo do vídeo. Então o Imhotep foi lá, fez essa descrição. Passado o tempo, o Sushruta também, que é um médico muito conhecido da tradição ayurvédica, né, da medicina indiana, né? O Sushruta é um grande médico que também fez várias descrições de diversas doenças que ainda hoje acometem o ser humano, então também era um grande médico. Falou sobre isso, falou sobre a urina ter esse sabor de mel, né? Sabor mais açucarado, adocicado. Então, provavelmente, tanto ele quanto seus alunos provaram a urina, né? Para eles saberem que ela tinha esse gosto, né? Pode ser também outras hipóteses seriam que eles possam ter colocado em algum recipiente e moscas, formigas apareceram ali, então eles notaram, né, como esses animais geralmente aparecem em locais onde existem açúcar, eles começam a se proliferar, não proliferar, mas se dirigir até o local, então, consequentemente, ali estava cheio de açúcar. Então, na Grécia também teve a primeira descrição do nome diabetes foi o Apolíneo, né, um médico também grego antes de Cristo. O Sushruta também é bom falar que é antes de Cristo. O Apolíneo ele descreve o seguinte, ele fala, olha, essa doença parece um sifão, né? Um sifão, um funil, algo do tipo, uma torneira, porque a pessoa ingere água, ingere alimentos e ela urina tudo. Então, do grego vem o prefixo dia, né? Que dia é através, então a gente usa essa palavra no cotidiano, diálogo, né? Através do logos, da verdade. Ou diarreia, através do fluxo, né? Diarreia, no caso, uma doença. Diagrama, através de um gráfico. Então, diabetes, betes significa sifão, né? Então, através de um sifão, através de um funil, foi a descrição que permaneceu até hoje, essa nomenclatura. E, então, o nome tem muito a ver com o que acontece nessa diabetes do tipo 1, que é a diabetes juvenil, que acomete muito mais aqueles pacientes jovens, né? Depois outras descrições apareceram, né? O Areteu da Capadócia, depois de Cristo, fez uma descrição muito concisa da doença, do que acontecia, né? Dos sinais e sintomas. O próprio Galeno também fez as suas contribuições. O problema é que o Galeno foi muito respeitado e muito idolatrado, dá para a gente colocar dessa maneira, né? Porque ele viveu ali 100 anos depois de Cristo, ele acabou descrevendo muitas doenças e fazendo as suas próprias conclusões, tirando suas próprias conclusões, como a gente já viu outros vídeos, para quem não sabe nada sobre o Galeno, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a história da cirurgia, até eu fiz um corte falando da cirurgia, da medicina romana, né, para quem quiser saber a cirurgia naquela época. Eu falei um pouco sobre a influência do Galeno. Houve outros médicos, né, como o Cornélio Celso também falou sobre a diabetes, mas o Galeno ele fez uma descrição que ela é totalmente intuitiva, porque se o sinal preponderante, o sinal mais evidente da diabetes é que o paciente tem uma poliúria, ou seja, ele elimina muito líquido, qual que é intuitivamente o pensamento que surge? Que a doença é uma fraqueza, uma debilidade dos rins. Então ele fala contundentemente, não só ele, outros médicos também atestavam que a doença da diabetes é um acometimento renal, porque o rim não está segurando os líquidos e os líquidos estão fluindo demasiadamente, então essa pessoa perde líquido, esse é o problema. E como o Galeno foi extremamente respeitado na Idade Média,
e até a Renascença, o Galeno foi essa grande referência. Todo mundo pesquisava o rim, os pacientes começavam a ficar doentes, então todo mundo tentava dar algum remédio, alguma coisa que parasse com que o rim, fizesse com que o rim parasse de excretar tanta urina. Então atrasou muito os estudos, por assim dizer. Então, nesse meio tempo, agora eu vou dar uma adiantada longa. Eu não vou ficar nesse período, não vou sair aqui do Império Romano e ir para a Idade Média, Renascença. Eu não vou me ater a esses outros períodos. Houveram grandes médicos que surgiram nesse entremeio aí. Mas é como eu falei para vocês, quem tiver a fim de conhecer detalhe por detalhe e saber as minúcias desse todo esse processo, vá lá no vídeo do Aclerton ou também nos documentos onde eu vou deixar aqui, que vocês vão conseguir essas informações. Eu acabei lendo ali, mas o vídeo vai ficar muito extenso e não é o escopo do vídeo.